Boa tarde, boa tarde. Bom, eu já vou iniciando a live. Quem for entrando, vai entrando no meio do caminho aí do assunto. Já vou iniciando, porque quando a gente começa a live agora às 8 horas da noite, não é? Aqui acaba sendo um pouquinho tarde em Portugal. Então a gente tem que dar uma andada pra gente não se perder. E hoje o assunto então vai ser sobre o jejum intermitente. Foi o assunto escolhido para falarmos nessa semana. E vocês vão ver que vai ter uma certa ligação com o que a gente falou semana passada, que a gente falou sobre expressão gênica, a gente falou ali sobre como modular a nossa genética. Não é? Nossa genética ela não tem como ser alterada, mas a gente pode sim modular e ajudar aí a parte da nossa genética. Isso se chama epigenética. É o nosso ambiente estimulando a nossa parte genética aí, dos polimorfismos e a parte da nossa expressão dos nossos genes. Então, hoje a gente vai falar sobre jejum intermitente. E o jejum intermitente ele ficou muito famoso, né, por aí. Muitas pessoas conheceram esse tal jejum intermitente por conta do emagrecimento. Então, a gente conheceu muito esse jejum intermitente mais por conta do emagrecimento. Muitas pessoas olham para ele com esse foco. Mas a gente vai ver hoje que ele tem um benefício muito maior, muito além do emagrecimento. Então a gente vai ver que hoje que ele atua nessa parte da expressão gênica, na modulação aí de algumas partes genéticas, na parte da detoxificação, auxilia a detoxificação. Então hoje eu vou falar tudo sobre o jejum. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Mas, então, qual é o papel do jejum intermitente no nosso corpo? Então, além de ajudar na parte do emagrecimento, não é? Porque isso daí é como se fosse uma consequência, mas ele ajuda e auxilia ali na parte da detoxificação, na parte da expressão gênica, igual a gente falou, ele auxilia na modulação, por quê? Principalmente as pessoas que têm alguma tendência para ter autoimune ou tem uma inflamação mais exacerbada. O que acontece no jejum intermitente é que ele auxilia a redução da expressão gênica daqueles genes que produzem proteínas inflamatórias e aumenta a expressão gênica daqueles que controlam a resposta inflamatória. Então, por isso que pessoas que têm já tendência de ser mais inflamada ou já tem alguma doença autoimune ou alguém da família, algum histórico aí para poder ter o desenvolvimento de doenças autoimunes, o jejum intermitente ele vai ser muito interessante por conta disso, por ele auxiliar a redução da expressão gênica de produção de proteínas inflamatórias e aumentar a expressão gênica daquelas proteínas controladoras da inflamação. Então, por isso que a gente, quem tem essa tendência para ter autoimune, a gente sempre estimula que a pessoa inicie aí a prática do jejum intermitente. Então, hoje a gente vai falar tudo sobre o jejum intermitente, como fazer, as pessoas que são mais propícias para fazer e o porquê fazer. Então, esse é o número 1. Essas são as questões número 1 aí pra gente adicionar esse jejum intermitente, fora que ele auxilia na biogênese de mitocôndrias. E o que seriam essas mitocôndrias? São usinas de energia na nossa célula. Então ela estimula a produção de mais mitocôndrias. É tanto que pessoas que já têm esse hábito de ter o jejum pelo menos 2 vezes na semana e ajustar ali um jejum, pessoas que já têm isso dentro do seu dia a dia, dentro do seu hábito, elas dizem que o jejum intermitente ajuda a trazer mais energia ainda. Então tem pessoas que ficam com medo de fazer o jejum por reduzir a energia, por se sentir cansado, fadigado, arrastado. Mas a verdade é que isso normalmente acontece nos primeiros momentos que você está fazendo o jejum intermitente, porque o seu corpo ainda não está acostumado. Depois, quando você conseguir se acostumar por ter uma maior produção de mitocôndrias, uma biogênese dessas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia dentro das nossas células, a gente já começa a ter aquela sensação de mais energia. Então, isso é muito bom para a nossa saúde e longevidade e qualidade de vida. Aumentar aí a produção dessas usinas de energia aí dentro das nossas células, que são essas mitocôndrias. E o jejum vai ajudar muito. Agora, como é que a gente vai fazer esse jejum? Eu vou dar um exemplo aqui
que eu normalmente costumo fazer isso na evolução dos meus pacientes. São pessoas que costumam estar comigo durante um período, porque existem pessoas que a gente faz uma consulta de nutrição e depois demora de ver, né? Mas tem aquelas pessoas que a gente vai fazendo em recorrência. E de acordo com isso, eu vou fazendo uma evolução com esse paciente. E eu vou dar o exemplo de um que eu tive, que a gente trabalhou esse jejum intermitente. E chegou um momento que a gente começou a adicionar exercício físico em jejum. Então a gente começou já avançando essa parte do jejum nele. E essa pessoa começou a ter muito resultado, tanto no emagrecimento quanto na energia, começou a se sentir bem, se sentir melhor. E ele falava com tanta propriedade para as outras pessoas que as outras pessoas ficavam, olha, eu acho que eu vou tentar isso também. E aí, foi um primo dele, foi tentar fazer a dieta que ele estava fazendo e foi também fazer o exercício em jejum. Só que o primo dele começou a passar mal no meio do exercício e falou, nossa, mas essa dieta é uma dieta maluca, isso é uma coisa maluca. Não sei como você está conseguindo. Mas sabe por que essa pessoa que estava em acompanhamento comigo conseguiu? Porque ela foi evoluindo gradativamente. Então, ela foi ajustando o metabolismo dela, foi ajustando essas vias metabólicas, formando mais mitocôndrias, para quando chegar no momento certo, ela já começar mesmo numa parte mais evoluída. E a partir daí já ter mais resultados, tanto na parte corporal, da composição corporal, quanto na parte da energia, da qualidade de vida. Então, é por isso que a gente fala que a parte do jejum intermitente, algumas pessoas vão começar muito rápido. Mas a outras pessoas têm que ir mesmo gradativamente evoluindo, porque senão a pessoa passa mal. Se você for aquela pessoa que quando começa a fazer o jejum já se sente mal, com aquela fadiga, aquela tontura, você é uma pessoa realmente que tem que trabalhar esse jejum intermitente, porque provavelmente você está tendo uma resistência à insulina, ou então você não tem a parte da sua flexibilidade metabólica muito bem desenhada, essa parte do metabolismo e da flexibilidade não está muito bem. Então é uma pessoa que tem sim que trabalhar o jejum intermitente mais gradativamente. Então hoje a gente vai falar sobre isso, como começar esse jejum aí da parte gradativa, porque muitas pessoas às vezes quando vai começar passa mal por não ter essas vias metabólicas bem desenhadas. Por quê, gente? Porque o nosso corpo normalmente está muito acostumado a receber como fonte de energia apenas o hidrato de carbono, o carboidrato. Então a gente está o tempo todo colocando muito carboidrato no nosso dia a dia e a gente não tem, por mais que o nosso corpo ele consiga pegar como fonte de energia a nossa gordura que está ali estocada, consegue até pegar uma parte da proteína também para produzir, só que ele sempre tem carboidrato, então ele não vai utilizar essas outras vias. É por isso que quando a pessoa começa a fazer o jejum intermitente, ela se sente mal, porque ela não está acostumada a usar essas outras vias, vai usar sempre a via da parte do carboidrato, do hidrato de carbono, e quando é retirada a caloria, é retirado o hidrato de carbono dessa pessoa, ela não se sente bem por não ter essa outra via bem desenhada. Por isso que a gente tem que ir reduzindo aos poucos essa parte glicêmica aqui, e reduzindo, primeiro começa com a parte de uma low carb, vai reduzindo aqui, para depois ir passando para de vez em quando ir fazendo o jejum. Mas tá, Evelyn, por que eu vou fazer o jejum intermitente? E aí eu já expliquei aqui no início, né, dos benefícios do jejum. E isso não é eu que tô falando, isso tem muito estudo baseado mesmo, e não é só estudo com análise em animais, não, são estudos mesmo pesados, falando aí da parte do auxílio na regeneração celular, na parte da longevidade das nossas células de telerômetros, isso na parte genética, na expressão gênica, então auxilia demais na parte inflamatória, na parte da detoxificação, porque quando a gente está sempre se alimentando, o nosso corpo, ele precisa gastar energia sempre ali na metabolização daquele alimento, na parte ali energética dele. Então, muitas das vezes a parte da detoxificação, da limpeza fica de lado. E a gente já comentou aqui, eu sempre comento aqui com vocês, quem sempre tá ouvindo o que eu costumo falar, que a gente tem que deixar o nosso corpo descansar na parte da alimentação pelo menos 12 horas. Então, fazer um jejum intermitente, nem é jejum intermitente, é um jejum mesmo do nosso metabolismo, que a gente tem que deixar mesmo.
natural, fisiológico, um jejum de 12 horas. Esse seria o ideal todo mundo fazer. Então vamos supor, se você janta às 8 horas da noite, o seu pequeno almoço, o seu café da manhã no dia seguinte vai ser ali às 8h30, mais ou menos, contando essas 12 horas aí em jejum, para a gente auxiliar o nosso corpo na parte da detoxificação dele natural, tanto na parte do fígado quanto na parte do intestino. Então esse é o básico. Então, como uma pessoa poderia iniciar o jejum intermitente? Primeiro, fazendo uma dieta low carb, reduzindo esse nível aí de carboidrato, e depois adicionando esse jejum de 12 horas todos os dias, se possível. Porque você vai auxiliar aí a parte da detoxificação, da parte intestinal e da parte do seu fígado. Deixa eu só ver aqui que tem alguma... apareceu uma pergunta aqui pra mim em particular, só que eu não tô conseguindo ver. Não consegui ver. Se a pessoa quiser colocar aqui de novo, porque eu não consegui ver a pergunta aqui, tá bem? Mas, então a gente comentou aqui sobre a low carb, sobre o jejum de 12 horas, para poder o corpo ir se acostumando e essas vias metabólicas irem aparecendo e ir se formando e ajustando aí nessa parte. Agora, o que eu posso fazer é, pelo menos uma vez na semana, adicionar um jejum de 14 horas. E prestar atenção no seu corpo e ouvindo o seu corpo para ver se ele tá indo bem. Se tá acontecendo aí, se você não tá com fadiga, cansaço. E se caso você sentir essa fadiga, esse cansaço, não quer dizer que eu tenho que fazer, eu preciso muito do jejum, porque o meu corpo tem que se acostumar logo, e depois no dia seguinte você faz esse jejum de novo. Não. Você vai fazer gradativamente. Na próxima semana você vai fazer mais um jejum de 14 horas. E muitas das vezes a gente tem essa sensação de cansaço, de fadiga, porque a gente não tem os receptores aí dos corpos cetônicos. Porque a gente precisa, como fonte de energia, a gente vai começar a utilizar o que como fonte de energia depois de um tempo em jejum? A gente utiliza o estoque ali de glicogênio, né, que a gente tem ali, que é em pouca quantidade. Depois a gente vai para a parte da gordura que está acumulada. Essa gordura ali, ela vai formar energia através da parte dos corpos cetônicos. Então a gente vai utilizar isso como fonte de energia. E muitas das vezes, por a gente não ter o costume de utilizar isso, a gente não tem em tanta quantidade assim os receptores dos corpos cetônicos. Então, por isso que a gente tem que estimular aos poucos esse jejum, para poder a gente ir produzindo esses receptores de corpos cetônicos aí aos poucos. Então, inclusive tem algumas fitinhas, não tem aquelas análises que a gente faz de diabetes, da parte de glicose, na verdade? A gente faz um furinho no dedo e mede ali a parte da glicose. Tem também pra gente medir a quantidade de corpos cetônicos, para saber se a pessoa está utilizando os corpos cetônicos ou não, mas isso daí é uma parte mais para quem quer realmente avaliar isso, né? Mas a gente que quer fazer mesmo só o jejum intermitente para a parte da saúde é ir observando os sintomas. Então, de acordo com os sintomas que você for tendo, a gente vai evoluindo aí na parte da alimentação, porque quando a gente vai fazer o jejum, e nessa janela da alimentação, não é sair comendo depois um monte de qualquer coisa, não. É continuar aí, se você tá trabalhando nessa parte para acostumar o seu corpo no jejum, continuar aí com a low carb, então adicionando um pouco mais de proteína. Claro que a proteína em grande quantidade também vai gerar a fonte de energia aí da parte da glicose, mas ajustar essa alimentação aí, não colocando farinhas brancas, comendo açúcar, dando aquele pico de glicose aí no seu dia a dia. Então, o jejum intermitente vai ajudar bastante aí na parte da resistência à insulina também, na detoxificação. Sabe uma coisa bem interessante quando a gente evolui nessa parte do jejum intermitente? É adicionar o treino em jejum. Porque o treino em jejum, ele tem o mesmo estímulo, ele dá o mesmo estímulo do que o jejum intermitente. Nessa parte da expressão gênica de proteínas inflamatórias. Então, na regulação das proteínas inflamatórias lá no nosso DNA. Então, essas duas estratégias ajudam bastante. E aí, se você quiser adicionar esse treino em jejum, é interessante você até colocar fitoterápicos, substâncias que ajudam ainda mais nessa parte inflamatória, como, por exemplo, um shot de limão com cúrcuma, própolis, ou então um chá verde,
ou então um chá de gengibre. Então, adicionar essas coisas quando você for fazer um treino em jejum vai potencializar ainda mais esse seu treino, vai potencializar ainda mais essa resposta aí na sua parte genética. Então, tudo isso você pode ir fazendo como uma forma evolutiva. Agora vamos para uma questão que muitas pessoas têm na parte do jejum intermitente, que é o medo de perder a massa muscular quando a gente faz essa prática aí do jejum. E será que isso pode acontecer? Pode sim acontecer, principalmente na fase inicial, que o seu corpo ainda está ali formando esses receptores de corpos cetônicos, que ainda está fazendo aquela parte da metabolização, aquela parte do caminho, né? Do caminho da mobilidade de gordura ainda está sendo desenhada, ainda está sendo ajustada. Ou então, é muito comum acontecer em pessoas que têm deficiências de nutrientes, principalmente nutrientes que participam da parte da musculatura. Principalmente nutrientes do complexo B, vitaminas do complexo B. Então, pessoas que já têm primeiro, interessante é ajustar as deficiências, ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado no seu corpo, para depois trabalhar essa parte do jejum. Por isso que eu falo que o jejum é uma parte mais evoluída de um plano alimentar. É uma parte mais evoluída do acompanhamento. Porque primeiro a gente precisa arrumar a casa para depois evoluir. Primeiro a gente precisa arrumar a estrutura, não é? As estruturas elas devem estar bem fortes, para depois a gente colocar outras coisas ali que são mais fortes, vão ajudar, mas no momento certo. Então, a perda de massa muscular pode acontecer por esses dois motivos, na parte inicial, enquanto o corpo ainda está se adaptando, e por falta de nutrientes, por falta de vitaminas. Ou então, por uma terceira questão, se o treino, se a pessoa está adicionando algum treino, esse treino está muito forte. A pessoa está tendo um estresse muito grande na parte da sua vida e está tendo um estresse muito grande também da parte dos treinos. Então, está tendo um estresse vindo de várias áreas que o corpo não consegue ter uma boa recuperação. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, mas as pessoas que praticam o jejum intermitente, elas precisam ter uma boa noite de sono. Senão, tudo aquilo que ela vai precisar, tudo aquilo que ela quer trabalhar na parte do jejum, que seja produzido ali, essa parte da expressão gênica ali do controle da inflamação, não vai acontecer 100%. Não vai ser proveitoso. Então, adicionar um bom sono também. Então, observar o porquê que a pessoa não está dormindo bem, ajustar aí as vitaminas, se for possível suplementar com melatonina, ou então estimular essa produção ou conversão de melatonina, que às vezes não acontece em quem tem deficiência de vitamina D. Então, nessa altura do ano aqui em Portugal, que a gente está ali indo para o inverno, muitas pessoas têm a queda brusca da parte da vitamina D. Inclusive, tem pessoas que não conseguem ter uma boa conversão de vitamina D, e essas pessoas já tem quase sempre, deficiência de vitamina D e tem sempre que suplementar. É uma parte genética da pessoa. Então, existem algumas vitaminas que na nossa genética a gente já tem a tendência de ter ela reduzida, de ter ela baixa. E ainda mais nessa nossa atualidade, que a gente gasta muito o nosso corpo, a gente gasta muito a nossa mente, a gente é o tempo todo trabalhando para um lado, para o outro. Não é igual antigamente, os nossos avós, que eles trabalhavam muito, mas eles tinham a hora certa de deitar, a hora certa de acordar, e a vida era mais tranquila, não tinha tanta preocupação na sua mente. Hoje em dia a gente tem preocupação na parte de trabalho, na parte emocional, na parte da casa, em várias áreas a gente tem aí preocupações, né? Então isso tudo é vitaminas que a gente sai gastando, e minerais também. Então a gente gasta demais e às vezes não adiciona de forma adequada. Então por isso da suplementação. A suplementação ela é muito importante, sim. Tem pessoas que têm medo de suplementar, mas a gente não tem que ter medo. Nessa atualidade que a gente tá, a gente necessita de alguns suplementos. Por isso que eu falo muito que de pelo menos uma vez no ano a gente fazer um check-up da parte das análises, avaliar como é que estão as vitaminas, porque é muito necessário. A gente gasta muito esse nosso corpo. E se a gente quer ter uma longevidade, qualidade de vida, principalmente lá pra frente, a gente tem que conservar desde agora, né? Porque depois, quando começar a degradar, é uma coisa atrás da outra. Então é conservar desde agora pra já indo bem.
Então, a parte do jejum intermitente, a gente falou aqui de como começar, não é? Como começar principalmente com a parte de uma dieta low carb, pra gente não ter esses picos de açúcar no sangue. Depois, principalmente, adicionar um jejum de 12 horas todos os dias. Esse jejum de 12 horas todos os dias vai permitir regular essa parte da detoxificação ali do nosso corpo e da regeneração celular. E depois, uma vez na semana, tentar adicionar ao jejum de 14 horas. E ver como é que você fica. Ficou bem? Então, depois a gente vai aumentando. Pode botar 2 vezes na semana de 14 horas. Não faz consecutivo. Faz, vamos supor, toda segunda-feira e depois toda quinta-feira. Adiciona. Ou então, você pode aumentar para 16 horas. Ao invés de você fazer 2 vezes de 14 horas, adiciona uma vez na semana de 16 horas. Isso vai ajudar na parte da biossíntese de mitocôndrias para te dar mais energia. E, consequentemente, você vai ter até melhoras na parte do treino, na parte do seu trabalho, na parte cognitiva. Porque uma coisa vai ajudando a outra. E na redução da produção de proteínas inflamatórias, por conta da regulação também e aumento da produção daquelas proteínas que controlam a inflamação. Pronto, eu não sei se eu expliquei aqui da forma que fizesse vocês todos entenderem sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática, assim, que é bem antiga na parte da medicina Ayurveda, na parte da medicina ancestral. A gente utilizava, né? Os nossos ancestrais utilizavam bastante isso, até como meio de medicinal mesmo, como tratamento de várias doenças. E hoje em dia a gente vê, sim, na literatura, que a gente vai estudando um pouco mais sobre esses tipos de medicina, a gente vai vendo benefícios na nossa saúde. E muitas pessoas que adicionam no dia a dia de forma correta, consegue sim ver os benefícios. E depois, gente, que a gente aprende a viver de uma forma com qualidade de vida, a gente não quer voltar mais para trás. Depois que a gente aprende realmente um caminho certo e vê que aquilo ali é bom, a gente não quer mais voltar para trás. Então, é por isso que é interessante sim fazer da maneira certa, da maneira correta. A gente vai aprendendo a cada dia, né? Eu vou aprendendo a cada dia. Uma coisa que eu fazia há um tempo atrás, eu não faço mais. A gente vai aprendendo e vai evoluindo conforme o passar do tempo. E essa live é com esse intuito, da gente ir evoluindo e aprendendo. Eu vou estudando cada dia mais aqui, tô fazendo 2 formações ao mesmo tempo e quero trazer aqui pra vocês, de forma objetiva pra vocês e adicionando também no dia a dia de vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão aí sobre o jejum, sobre alguma coisa que vocês querem pontuar pra gente conversar, pra gente aí aproveitar esse momento. Se vocês não tiverem, então eu vou finalizar aqui nossa live. Espero que vocês tenham aproveitado aqui esse tema, tenham pontuado aí como é que vocês vão fazer o jejum. Já pode fazer desde agora, antes do Natal. Porque, gente, no Natal e o Ano Novo, a gente tem aí pelo menos uns 4 dias, não é? 2 dias ali pro Natal e 2 dias pro Ano Novo. De comilança, fora da nossa rotina. Querendo ou não, a gente vai comer diferente. Vai tomar um álcool, vai tomar um vinho, vai comer uma rabanada, não é? Uma coisa diferente. Só que isso tudo, além de ter muito carboidrato, não é? Vai ter também coisas que são inflamatórias. Mas a gente vai adicionar na mesma. Até eu vou adicionar. Mas é agora que a gente pode se preparar. Então, nessas 2 semaninhas que a gente tem aqui pro Natal, não é? A gente tem 2 semanas, deixa eu ver. É isso, 1 semana e meia, mais ou menos. A gente já pode ir ajustando, adicionando aí pelo menos essa low carb e esse jejum de 12 horas. E adicionar os chás aí para potencializar tudo isso na parte da detoxificação. Um chá de... Eu falei do gengibre e da cúrcuma, mas para parte da detoxificação tem um muito bom, que você pode adicionar como tempero no seu dia a dia, que é o coentro. O coentro é um ótimo quelante de tóxicos, quelante aí de substâncias ruins, às vezes, que tá ali atrapalhando o nosso corpo na parte da detoxificação. Então, adicionar o coentro nos temperos é muito, muito interessante. E um chá de hibisco para ajudar na parte da eliminação. Se você tiver suplementos de NAC, você pode adicionar também o NAC, que ajuda na conjugação aí desses tóxicos para ser eliminado. Mas eu gosto muito, sim, dos chás, da utilização de chás e ervas, que é uma coisa barata, que dá pra gente adicionar no dia a dia.
e que é fácil de adicionar. Muitas vezes a gente não tem muito costume, mas vai adicionando aos pouquinhos que rapidinho você ganha o costume. Melhor do que ficar gastando um monte de dinheiro com suplemento. Então, eu deixo para gastar o meu dinheiro com suplemento quando é vitamina e coisa que realmente é necessária. Então, tem coisas que dá pra gente adicionar sim, das ervas, dos chás que a gente tem por aí. Então, olha, boa noite pra vocês. E a gente se encontra na próxima quinta-feira com o nosso próximo tema aí do que a gente vai conversar, tá bom? Beijão!